Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Nós queremos nessa live falar acerca da ansiedade, né? E com base naquilo que está escrito em Salmos de número 42 e o versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E antes de nós começarmos esta ministração, eu quero fazer uma oração por você que está aí nos ouvindo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agora ministrar uma palavra ao coração de teus filhos, de tuas filhas, aqueles que estão agora, Senhor, aflitos, inquietos, desassossegados, sem paz. E nós queremos trazer a palavra de vida. Senhor, que o Senhor venha alcançar cada um destes, em nome de Jesus, trazendo a paz. Em nome de Jesus, trazendo, Senhor, a tranquilidade que o Senhor promove na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Queremos nesse áudio falar sobre a ansiedade. Ela é vista por muitos como o mal do século e tem sido um inimigo cruel, presente na vida de muitas pessoas. Por definição, a ansiedade ela é caracterizada como uma preocupação intensa, excessiva e persistente, além de um medo de situações cotidianas. E eu quero abrir um parênteses e perguntar para você: ei, por que você está assim tão ansioso? Por que você está tão ansiosa? Por que esta preocupação toda? Por que tudo isto? Calma. Assim como o salmista, no Salmo 42 e o verso 5, ele se perguntou, ele se indagou, ele disse: por que estás assim, ó minha alma? Por que estás assim abatida? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que essa perturbação toda? Vamos lá. A ansiedade ela pode levar a algumas reações no nosso corpo físico, que é a elevação da frequência de batimentos cardíacos, a respiração ficar ofegante, mais rápida, sudorese e sensação de cansaço também são sintomas da ansiedade, viu? Ela é própria do ser humano. Você que está me ouvindo, que é ansioso e está ouvindo essa live aqui, você precisa entender uma coisa: a ansiedade ela é própria do ser humano. Ela só se torna uma doença quando esses sentimentos, os sintomas se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Aí a ansiedade tornou-se um problema na sua vida. E aí, para nós, nesse início, nós queremos falar o lado terapêutico aí. Tem uma recomendação muito boa para você que é ansioso, que é a prática de atividades físicas, uma dieta saudável, sono regular, dormir bem, tá? E exercícios de relaxamento, inclusive participar de um grupo de apoio, tá? Um grupo de apoio para pessoas com problema, né? Na alma, na mente. Para controlar de forma bem eficaz os sintomas, recomenda-se ainda evitar a cafeína. Você vê que você já é ansioso, tá? Evite a cafeína, o álcool e também a nicotina. Se eu não me engano, nicotina se refere ao fumo, ao cigarro. Então, se você está me ouvindo aí, fuma ou bebe, pare com essa prática, porque isso piora a sua situação, tá? A ansiedade, ela também pode evoluir para diversos níveis, tá? Existe um transtorno generalizado, existe várias formas. O que é a ansiedade, afinal de contas? Ela funciona como uma antecipação de ameaça futura. É algo que muitas vezes está longe, no amanhã, no futuro, e nós queremos já trazer para o hoje, e aí nos sobrecarregamos. Outros sintomas também que nós destacamos acerca da ansiedade é que
ela ataca a grande maioria das pessoas, e esse sintoma que a gente quer falar sobre ele nessa live, que é a inquietação constante. É o nervosismo, é a apreensão, a agitação constante. E é uma palavra direcionada em especial contra este sintoma da ansiedade, tá? Ela tem vários sintomas. E a inquietação constante é uma das piores. Ou seja, é o tempo todo, todo dia, toda hora, uma inquietação que não passa. É uma tensão até muscular, você se sente pesada, duro, porque gera uma tensão, um desconforto, um incômodo. É uma falta de paz, de tranquilidade. A inquietação que se repete continuamente, que não vai embora, que tira o sossego. E isto é perturbador, aflige a nossa alma, traz tormento para muitas pessoas nesse século que a gente está vivendo, principalmente, tá? Porém, quando nós olhamos para o Salmo 42 e o versículo de número 5, nós vemos uma palavra de fé e de esperança. Vemos que a ansiedade não é algo restrito seu, não é só em você. Você vai encontrar na Bíblia o salmista da mesma forma ansioso. E aí ele vai trazer o relato, o testemunho. E esse relato do salmista no Salmo 42, versículo 5, é um retrato de muitas pessoas que se encontram da mesma maneira desse salmista. Porque estás abatida a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua face. Talvez você vai dizer e vai se identificar com o que eu vou falar agora. E com base no que está escrito, ele se perguntou, o salmista ele se indagou, é um tempo de dúvida, é uma inquietação pelo medo, pelas incertezas. E aí nós começamos a nos questionar, e esses questionamentos abafam nossa fé, nos traz o desânimo, a falta de disposição. Veja, por que estás abatido a minha alma? Qual a razão? Qual a causa? Qual a circunstância? O que é que está provocando? O salmista se indaga, era uma dúvida nele. Por quê? Ele nem mesmo sabia, ele nem entendia por que ele estava daquela maneira. E não é assim também com você? Que fica se perguntando, mas por que isto, Senhor? Não faz sentido, a minha vida está tão boa. Eu tenho tudo o que eu quero, eu não preciso, não tenho falta de nada. Mas, Senhor, há uma inquietação na minha alma. Eu estou abatido. Mas há uma palavra de esperança aqui. Veja, ele pergunta, por que estáis abatida? O verbo que ele utiliza é uma esperança em meio ao caos. O salmista usa o verbo estar. Por que estáis abatida? Ou seja, ele entende que isto é uma fase, que é transitório, que é passageiro. Ele entendia isso, e isso trouxe esperança para o coração dele. Da mesma forma, você tem que entender, isso é fase, vai passar. Nem sempre foi assim, você vai dizer verdade, nem sempre. Isso começou de uns anos para cá, de um tempo para cá. Pois é uma fase, é um momento que você está vivendo, é uma tribulação, é um abatimento. E aí abatimento aqui, porque estás abatida, a palavra abatida significa lançado por terra, vencido, acabado, destruído. Tem muita gente que se sente assim. Quantas vezes eu mesmo disse, eu perdi, acabou, não tem mais força, não tem mais para onde ir, não tem como correr, porque afinal de contas o problema estava dentro de mim, não tinha para onde correr. Quantas vezes você não se sente assim para baixo, sem força, sem ânimo, sem coragem, enfraquecida, doente? Na versão internacional, a nova versão internacional da Bíblia, está escrito assim: por que estás tão triste, ó minha alma?
Por que tanta tristeza? A alma aqui fala do homem interior, da nossa mente, do nosso coração. Por que que está assim? Com esses complexos, essas síndromes, desenvolvendo tudo isto. Ei, por que estás perturbada, minha alma? Por que essa perturbação? Ou seja, o salmista ele estava tendo uma confusão, estava desnorteado. Era uma agitação que trazia o desequilíbrio, ele não se sentia equilibrado, firme. Ele estava vivendo uma desordem interior, que é pior do que tudo, pior do que uma casa bagunçada, é uma mente e uma alma bagunçada. Ele não tinha mais serenidade, controle, estava abalado. Era como um navio no meio da tempestade, um edifício que estava desmoronando, um prédio ruindo, marcado pelas incertezas, embaraçado com tudo isto. Nós vemos que ele sentia isso. A sua alma estava desta maneira, morrendo por dentro. E em meio àquela introspecção, uma análise interior, o salmista ele traz uma palavra de conforto a todos os ansiosos, os inquietos, como que num salto, como num grito de socorro, na verdade em um ato de fé. A alma dele olhou para cima, ele elevou os olhos para os céus e ele declarou para si mesmo, ele disse para a sua alma: por que está abatida a minha alma? Espera em Deus. Ei, espere em Deus. Crie ânimo, não espere que Deus venha lhe dar ânimo, é você que deve reagir. Reage. Deus chega a Josué e diz: tem de bom ânimo, ser forte, corajoso. Vamos lá, levante, bate a poeira, chuta para longe toda essa ansiedade, desvia o foco. O salmista criou esperança, criou ânimo, e ele declarou: vou esperar em Deus. Eu sei que o Senhor me ouvirá. E no Salmo de número 40, para finalizar esta live, nós vemos qual é o resultado, a consequência. Será que vale a pena esperar em Deus? Salmo 40, versículo 1 responde: esperei com paciência no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Deus ouvirá o teu clamor, o teu grito de socorro, a tua alma. Ele ouvirá a tua voz. Espere em Deus, espere crendo, espere confiando. Ei, sorria, tem de bom ânimo, alegra-te. A alegria do salmista havia secado. O louvor dos seus lábios, ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ei, você talvez esteja vivendo um tempo assim de tristeza, de amargura, de sequidão. Você está vivendo um deserto agora na sua vida e você diz: irmão, eu estou sem vontade de louvar, eu não tenho forças nem para me congregar, eu não tenho mais graça, eu não tenho nem esperança, para ser sincera. Eu estou totalmente rendida e como que um barco, e nós estamos como em Atos 27, aonde o barco era levado pelas ondas. Assim está a minha vida, irmão Pablo. Eu me sinto sendo arrastado pelas ondas da vida e eu não sei mais o que fazer. A minha alegria foi embora, eu não quero mais cantar, eu não tenho mais graça. Às vezes eu tenho vontade, mas eu não tenho força. Pois eu digo uma coisa para você: espere em Deus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você ainda vai louvar a Ele. Você ainda vai cantar a Ele. Aleluia. Tu ainda irás louvar o nome do Senhor. Tu ainda irás ser um canal de bênção na vida da tua família, dos teus filhos. Ei, você não está sozinha, você não está sozinho.
No Salmo de número 40, após ele dizer que esperou e confiando esperou, a Bíblia diz que houve uma restauração na vida dele, da mesma maneira será na sua vida. Versículo de número 3, para finalizar. Assim diz o salmista: o Senhor pôs um novo cântico nos meus lábios. Ei, vai vir um tempo da alegria sobre a tua casa. Você recebe esta palavra? Diga: eu creio, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Vai chegar uma luz, vai brilhar na tua vida, dentro do teu lar, no meio do teu seio familiar. Deus é fiel. Então eu finalizo dizendo a você, meu amigo, espera em Deus, confia nele. Você ainda vai ser tão feliz, você ainda vai ser tão alegre, você ainda vai estar tão para cima, que você vai olhar para trás e você vai ver essa fase tão difícil que você está vivendo, e você vai dizer: poxa, aquilo pareceu o meu fim, eu pensei que eu estava acabada, destruído, mas foi só uma fase, a tempestade passou e o sol nasceu novamente no meu horizonte. Querido, guarde esta palavra no seu coração. Amém? Descanse em Deus, pois ainda você vai louvá-lo na terra dos viventes. Que Deus em Cristo nos abençoe. E foi esta a reflexão sobre a ansiedade, segundo o Salmo 42 e verso de número 5.